hora do pesadelo. Engenheiro Léo rebate José Cobori sobre a democracia na China. Mas, Felipe, o que isso tem a ver com o cinema? Esse é mais um daqueles vídeos de assuntos aleatórios em que nós tentaremos introduzir cinema nele. É assim que a gente faz. Então vamos. Uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, o que a gente está querendo dizer, e o que você principalmente está querendo dizer, é o seguinte. Que nós temos aí, né, que ser liberais, e que o capitalismo favorece a economia, etc. Mas o José Cobori esteve aqui, com a gente, aliás, muito inteligente, e ele falou o seguinte, que ele é a favor do Estado. Coordenar, ele até citou a China como exemplo. Ele tá ganhando dinheiro do Estado? Meu Deus do céu. Não, então, aí, assim, nós aqui... Quem tá ganhando, por exemplo, salário de 50 mil aí do Estado é a favor do Estado. Né? E aí... Filosofia e política no cinema também tem lugar no Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. E por lá você vai encontrar aulas sobre contra-interpretação de Susan Sontag, sobre o que é estilo, partindo do pressuposto do texto da Susan Sontag também, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, texto do Walter Benjamin, o cinema e a pós-verdade, e uma sequência de 3 aulas que eu estou produzindo nesse momento sobre o texto O Narrador, de Walter Benjamin, um dos textos mais fundamentais sobre narrativa do século XX. No Introdução ao Cinema você vai encontrar mais de 50 aulas já disponíveis e 2 aulas novas todos os meses. Faça parte do curso. Link na descrição do vídeo. Não, e aí eu queria saber sua opinião, porque assim, o que você acha sobre essa fala? Não só José Cobori, entre outros que falam isso, a gente tá falando nele porque ele veio aqui falar disso. Sim. Ele não ganha dinheiro do Estado, gente. Assim, vamos lá. Surpresa! Ele não ganha dinheiro do Estado. Em falar que é favorável o Estado ter domínio. Sim. Né? Ele acha que o Estado, se bem trabalhado, pode deixar o país... A indústria mais forte, é isso que ele falou. Sim, como a O que China, acontece, por exemplo. Vamos falar da BYD. Certo. Ele cita que a indústria de carros elétricos na China é muito forte. Sim. Até porque o governo ajuda muito, subsidia muito também dentro ali do país e protege, de certa forma, as indústrias locais. Certo. Né? Então, por isso que você tem uma indústria hoje na China muito forte. Ele disse que o Estado, se estiver fazendo a função certa se você tiver mais Estado dentro de um país, que isso pode ser benéfico para a indústria. E por isso que a nossa indústria aqui no Brasil é tão fraca. Adorei essa questão da China ser forte e tal, não sei o quê. Porque a gente consegue enganar as pessoas, inclusive com dados reais, com fatos, né? Chama sofisma. Isso aí, né? Eu lembro também de um vídeo que eu vi um cara falando como a China sempre foi rica. Eu falei, cara, esse cara nunca viu... O cara nunca chegou perto de um livro que falasse sobre a China, né? Eu quero saber quantos livros sobre China que o José Cobori não, que o engenheiro Léo já leu. E aí o cara, pra provar que a China sempre foi rica, ele fala assim, a China, por exemplo, em 1830, o PIB da China era 20 vezes o dos Estados Unidos. Vocês acham que isso, eu falar que o PIB da China é 20 vezes o dos Estados Unidos, você acha que isso é um dado que aponta a riqueza da China pra vocês? 20 vezes o PIB? Sim, né? Parece que sim. Parece que sim. Pô, 20 vezes o PIB dos Estados Unidos. É um país riquíssimo. Então vamos lá. Só que vou falar de novo o que eu falei. E foi o que ele falou. Em 1830, o PIB da China era 20 vezes o PIB dos Estados Unidos. 1830 não fazia 50 anos que os Estados Unidos tinha se libertado da Inglaterra. O país não tinha 50 anos de idade. Tinha se libertado. Não tinha 50 anos de idade. Em 1830... Os Estados Unidos não tinha 50 anos de idade. Ele surgiu do nada, gente. Os Estados Unidos, quando saiu das amarras poderosas dos britânicos, ele surgiu assim, ó. O que tinha antes, esquece. Nada. A população da China era de mais ou menos 400 mil pessoas. A dos Estados Unidos, milhões de pessoas. Dos Estados Unidos, 10 milhões. A população da China era 40 vezes o dos Estados Unidos. E mesmo assim, o PIB era só 20 vezes maior do que um país que acabou de nascer. Pronto, analisou a riqueza. Agora eu pergunto de novo, esses dados indicam riqueza ou pobreza da China? Pobreza. Pobreza. Tá vendo? Porra, caralho, que isso? Que correlação lógica perfeita. Entende o contexto todo? Né? Faz total diferença? Então, entre aspas, pelo que eu entendi que você está querendo dizer, é que o Estado, mesmo com a questão do Estado estar ajudando as empresas, no sentido de estar, vamos dizer assim,
eu não tô Protegendo, subsidiando. protegendo, etc., não significa que, Falsa analogia is my passion, né? Pois é. que aquele país está indo bem. Vamos lá. Não é isso? Vamos lá. Não é necessariamente. Mas, por exemplo, a China Desculpa tá... a minha pergunta se eu não que consegui isso, me tá estabelecer. Não, sim, assim, PIB sozinho não é critério de riqueza, definitivamente. Porque o PIB sozinho não analisa, por exemplo, concentração de renda, né? Então, se você pega o PIB de países produtores de petróleo, por exemplo, grandes produtores de petróleo, vão ser PIBs altos, mas não levam em consideração, por exemplo, a concentração da riqueza na mão de poucos que controlam esse regime de produção. Então, não, o PIB sozinho não define absolutamente nada. Estabelecer. A China, por exemplo, tá mais tá cheio de... Aliás, chega navios aqui, cheio de BYD. Aqui, né? A China tá mais próximo do Japão ou do Brasil? Do Japão. Sem dúvida. Por que as vendas lá de carros elétricos, não só BYD, de carros elétricos é 2,5%? Cara, mas isso tem absolutamente nada a ver, gente. Tem tantos fatores pra explicar isso. Um primeiro fator muito fácil é que o Brasil não tem uma empresa brasileira de produção de carros. Esse primeiro fator já quebra quase tudo, na verdade. Brasileira e forte, né? A gente tem fábricas de empresas estrangeiras que fabricam os carros no Brasil. Mas uma empresa brasileira forte, financiada pelo Estado, não tem. No Japão tem. Algumas. Tá ligado? Então esse é o primeiro fator. Vende-se menos carro no Japão do que no Brasil, porque no Japão tem a Toyota, tem a Nissan, tem empresas já consolidadas no mercado. É mais difícil de vender nesse espaço. Ponto. Tá ligado? É um primeiro fator. Só umzinho nisso tudo. Das vendas de carros novos. Dos ossos? Na China. No Japão. No Japão. Japão. Aham. A venda... E segundo, a questão de é mais próximo o Japão do que a China. Tá, isso é um fator geográfico, mas hoje, cada vez mais, existe um processo de globalização. Então, as distâncias são encurtadas. Existem parcerias comerciais. O Brasil faz parte do BRICS. As parcerias comerciais com a China são cada vez mais aceleradas. Enfim, é completamente normal. Perfeitamente normal. de carros elétricos... Não é porque o Japão sabe que os carros da China são ruins. É completamente... Não faz o menor sentido. Assim, sabe aquela lógica que o liberal tem de, tipo, se o filme não tem bilheteria, logo o filme é ruim? Pois é. A galera acredita que a qualidade do filme pressupõe o seu público. E aí, quando tu vai ver a lista de maiores bilheterias da história do cinema, e aí a galera quebra a cara, porque, porra, não tem como tu dizer que o Rei Leão, não o da década de 90, o Rei Leão, a adaptação agora, o live action agora, é um dos melhores filmes já feitos na história, não tem como. Mas aí tu vai me dizer o quê? É um filme que tá entre as 10 maiores bilheterias de todos os tempos. E aí o que você vai me dizer? Tá ligado? Então, a quantidade de compras, a quantidade de espectadores no cinema não é o único fator que a gente pode analisar para qualquer coisa. Existe uma série de critérios comerciais, de marketing, de publicidade, geográficos, enfim, históricos, uma série de coisas para analisar que não só o Japão acha que o produto é ruim e ponto, acabou. É 2,5% das vendas de carros novos. Diferente da Noruega, que chega a 94% das vendas de carros novos, na China, no Japão, é 2,5%. Por quê? Os japoneses viram alguma coisa desse carro elétrico aí que a gente não tá vendo. Que não... Eu acho que os japoneses... E aí os noruegueses não viram. Vamos ver. Os japoneses são um pouquinho mais inteligentes que a gente. Sem dúvida. Lá a média de QI é 105, não é? Ah, não, gente, não é possível. Não é possível, gente, de verdade. O que tá acontecendo com o mundo? Pronto, gente, é isso. Fecha a ONU. Fecha. Não, sim, mas fecha a ONU, porque assim, agora a gente vai passar a analisar a geopolítica global como? Pelo QI. Não, é isso, gente. Vamos analisar a geopolítica, vamos fazer assim. Vamos fazer vários... São vários os critérios para você analisar qualquer coisa, né? Economicamente, socialmente, politicamente, a gente vai analisar por vários critérios. O PIB é um deles, a concentração de renda é outro, a gente bota o QI aí no meio.
Não é possível, gente. Não, o Japão parou de comprar carros elétricos da China porque eles têm o QI mais alto. Ah, gente, assim... Não é possível. Sem dúvida. O cara é viciado em QI, gente. O cara é viciado em QI. Ele acha que QI é definidor da porra toda, cara. E ele diz que tem um QI altíssimo. E a gente vê que QI não significa absolutamente nada. Né? Então, lógico, você tem uma forçação de barra, né? Pra você vender isso aí. Eu não sou... O pessoal fala direto isso. Ah, o Léo é anarcocapitalista. Não sou. Ah, o Léo é libertário. Não sou. Léo, o que você falou? Outra aí também que eu... Bom, me dá um monte de adjetivo. Eu falo assim, eu sou o Leonardo Calíquio. Sempre. É sempre essa parada. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem anarcocapitalista, nem liberal. Em frente! Avante! Direita. Eu não me coloco em caixinhas. Não coloca não. O Estado no Brasil, ele é absurdamente grande. Ele tá em áreas... Grandíssimo! Tão grande quanto o da França, por exemplo. Não deveria estar. Em áreas que não deveria estar. O Estado aqui paga pra índio fazer dança da chuva pra não chover em dia de evento esportivo. Os exemplos anedóticos são sempre bons. Que loucura. Paga pra um instituto que chama Instituto Cobra Coral, lá em Guarulhos. Só descobri porque tá lá em Guarulhos. Eu acho que não paga mais hoje, mas pagou durante muitos anos o governo do PSDB. Tá? Então, nós temos um governo extremamente inchado que a gente precisa diminuir. Você quer o Estado ou você quer a iniciativa privada? Eu quero a eficiência. Se o Estado for mais eficiente do que a iniciativa privada, deixa o Estado. Se a iniciativa privada for mais eficiente, deixa a iniciativa privada. O que vocês conhecem do Estado no Brasil que é mais eficiente que a iniciativa privada? Correios. SEDAI. O que na privada é menos eficiente que o Estado? Enel. Light. Mas o que vocês querem? Gente, pelo amor de Deus. Para com essa porra. Literalmente, se você privatiza uma empresa, concessões para aeroporto. Porra. Tem inclusive um famoso meme que rolou no Twitter da pessoa falando: tá na hora de privatizar o aeroporto de João Pessoa. Passei por lá e não tinha ar-condicionado nem nada. E aí a Agência Nacional dos Aeroportos, esqueci o nome agora dela. Então, já houve a concessão, já faz 7 anos já. Não é mais com a gente, não. Cara, nada. Então, pra falar bem sinceramente. Então, quando... Mas você acha que lá na China essa questão funciona? Não tem opção. Só que a China, ela abriu o mercado, tá? Aí, cada um... Eu não sou de geopolítica, cada um vai falar de uma história. Pela história que eu acompanhei... Aquela parada, né? A China é capitalista quando convém e socialista quando convém. Pra eles, né? E eu entendo dessa maneira, né? Quando Hong Kong voltou pra China, Hong Kong ficou na mão dos ingleses. Como eles ficaram com Hong Kong por 100 anos, ficaram 100 anos, sentiram ali o poder do capitalismo. E olha que é a Inglaterra, Gente, colonização o nome. Não é tipo assim... É absurdamente estatal. Sim. E eu falo, a gente percebe muito isso no Harry Potter. Harry Potter é a cultura inglesa. Se você assistir Harry Potter, é tudo assim, é um ministério disso, um ministério daquilo. Tudo tem uma regulação, né? Sim. A gente percebe muito isso no Harry Potter, né? É o jeito deles viverem e tal. Só que mesmo assim, eles sentiram o gosto do capitalismo. Fudeu, nos outros países não tem ministério, gente. Só tem ministério na Grã-Bretanha e no Harry Potter. Fudeu, nos Estados Unidos não tem ministérios. O país da liberdade não tem ministério, gente. O capitalismo, ele funciona sem Estado, gente. É assim que funciona. Ao contrário de todas as experiências históricas, né? Porque a história nos demonstra que não existe capitalismo sem Estado. E se tu perguntar pra qualquer anarcocapitalista, pra eles me darem um exemplo de país sem Estado, capitalista sem Estado, eles não vão saber dizer, porque não tem como. O capitalismo só funciona por causa do Estado. O Estado é o garantidor da jurisdição da burguesia, do capitalismo burguês. Só funciona por causa disso. Mas não. Né? Ministério é uma coisa de britânico e de brasileiro. E de Harry Potter. Quando voltou pra China, a China pegou de volta, os caras olharam pra aquilo e falaram, meu, isso aqui é uma mina de ouro.
A gente não pode jogar isso, a gente não pode jogar um socialismo aqui. Isso aqui é uma mina de ouro. Exato. O que eles começaram a fazer? Exato. Replicar Exato. Hong Kong em outras cidades. E aí surgiu, e os chineses chamam assim, tá? Você pode assistir documentário chinês, eles chamam assim, que são cidades socialistas com características chinesas. O que é o socialismo com características chinesas? Socialismo, característica chinesa. É um capitalismo sem liberdade, sabe? Você tem Capitalismo sem liberdade ali, entre aspas, para aprender, para negociar. A gente do mundo todo vai para essas cidades, mas o povo da China não pode ir para essas cidades a não ser que ele trabalhe nessas cidades. Não é isso. Então né? você tem todo esse problema ainda de uma certa escravidão que você tem. Significa que as empresas elas são controladas pelo Estado. E aí aquela lógica, não, mas se o Estado controlar as empresas vão sair. Vai sair da China sim. Vai sim, amigo. Meu amigo. Pô, aqui, ó. QI, cadê o QI? Tá ligado? É isso. Na verdade, essas empresas, se elas quiserem se submeter a empreender dentro da China, elas precisam submeter às regras do Estado. Não é falta de liberdade. E a empresa, ela precisa se adequar a essas regras, como em qualquer lugar do mundo. Ou você acha que você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos livremente? É o livre mercado, gente. Lá é livre completamente. Você abre uma empresa assim, você não precisa nem falar pra ninguém. Só abre. Só abre. A diferença é que na China existe uma centralização política. E sim, as empresas precisam estar adequadas às regras do Estado chinês. E as empresas ficam lá. Por que ficam lá? Porque não vão sair da China. E a China é o que é hoje. Tem na China, mas o governo sentiu, então é uma coisa incrível que tá dando certo, né? É um capitalismo escravocrata que a gente tem na China. Ou seja, é capitalismo? Primeiro que não é. China não é isso. Mas assim, capitalismo escravocrata é pleonasmo, amigo. É isso uma que eu coisa te perguntar, curiosa. porque a China ela tem muitos traços de país capitalista. Sim, E por isso que ela cresceu. sim, Porque claro. senão ela- Por isso. Foi por isso. Aham. Olha Cuba. Cuba é socialista. Sim. Sim. Cara, Cuba tá um lixo. Por quê? Mas se a gente pegar a China, cara, ela tem muito de um capitalismo ali. Por que a China está... Por que a Cuba tá um lixo? Os embargos, etc. Ah, por que não embargam a China? Porque é a China. Quem vai ousar embargar a China? Cuba é uma ilha no Caribe, gente. E essa ilha do Caribe, que foi historicamente fodida, é o maior IDH da região. Tá ligado? Ninguém tá falando que Cuba é maravilhosa, perfeita, incrível, mas sendo submetida por um embargo que dura décadas, historicamente explorada, colonizada, é, ainda assim, o maior IDH da região. As cidades Muito, capitalistas... muito mesmo. Aliás, você vê os chineses viajando pelo mundo inteiro. Você vê a Fudeu. Pronto. Esse é o argumento definitivo. A China é capitalista porque os chineses viajam o mundo inteiro. Gente, não tem como. Você vê chineses viajando o mundo inteiro. Logo, a China é capitalista. China, É o meu, que a eu China é mais bonita, vejo hein? os chineses viajando, cara. Prédio. A China é bonita, é capitalista. Então, mas é que tá. A China tem uns prédios, a tecnologia lá dizem que é top. A gente- Logo, capitalista. A União Soviética não foi pioneira na corrida espacial, não foi pioneira no desenvolvimento tecnológico de satélites, de GPS, não foi nada disso. A União Soviética era só gado. A gente Sim, sabe, sim. mas eu tava vendo, eu não conhecia muito a China, mas eu fiquei vendo uns vídeos que meu namorado já foi pra China. O negócio é No socialismo tem aeroporto, gente? absurdo, é muito bonito, assim, é tudo muito. Quem tem ido pra China falou, Foi só por causa do capitalismo, gente. Não foi porque depois de uma revolução na década de 50, a China passou de um país completamente agrário, com expectativa de vida que batia perto dos 40 anos, para em 30 anos atingir 70 anos de expectativa de vida. Não foi por causa disso. Não foi por conta de uma estatização dos meios de produção, industrialização. Não foi por conta disso. Foi porque ela é capitalista, gente. cara, a China não é o que vocês imaginam.
É um país A China é um chroma key. evoluído pra Evoluidíssimo, caramba. evoluidíssimo. É evoluído. Inclusive, eles estão... A gente ainda tem o estigma de produtos que vêm da China serem produtos de baixa qualidade. Isso Não vai é? mudar. Tá? Ainda Eu acho tem que já muito, mudou, hein? mais ou menos. Aliás, ainda já tem de deduraram tudo. aí as bolsas, né? Então, mas é que tá. Uma coisa é que a gente não tem essa... Duraram as bolsas, cara. As bolsas que ela tá falando é que descobriram que as bolsas da Gucci, do Victor Hugo, são produzidas na China. Descobriram, gente. Olha que loucura. Porque eles adoram dizer que não, foram produzidas por franceses, etc. Não, mas descobriram. Aí quando descobriram, perdeu qualidade. essa noção. Por exemplo, quando você pensa em Japão, você pensa em alta qualidade. Sim. Lembra do De Volta para o Futuro? De Volta Sim. para o Futuro é um filme que sai em 1985, onde eles voltam para Lá vem de novo o filme, gente. Vamos lá. 1955, 30 anos antes. E aí ele volta, o Marty McFly, ele leva uma câmera, né, uma filmadora japonesa. E ele volta, e acho que bate a câmera, não sei o que, eles tentam ligar na TV e não conseguem. E aí o Emmett Brown, o Doc, né, o doutor, ele olha a câmera e fala assim, 1955 eles estão. Ele olha a câmera e vê que é japonesa. E ele fala, mas lógico que não presta, é japonesa? E quem assiste o filme e não conhece a história não entende. Até o Marty McFly fala, meu, mas as melhores coisas vêm do Japão. Mas 1955 não, pós-guerra, o Japão era uma China, neste sentido. O que vinha do Japão era ruim. O que os japoneses fizeram? Por que será? O Japão tinha acabado de passar por uma guerra, Segunda Guerra Mundial, meu amigo, Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos, após isso, ocupação norte-americana no Japão. Vocês estão entendendo? Os Estados Unidos ocupou o Japão. Militarmente, inclusive. Provocou toda uma crise de identidade no Japão, no pós-guerra, inclusive, por conta disso. Tá ligado? Por que será que nesse momento era difícil? Que depois que eles começaram a se desenvolver tecnologicamente, etc., depois da ocupação americana. Não é porque no início eles eram ruins e depois eles foram melhorando. Não, porque, né? Ocupação. Tá ligado? Até hoje, a gente vê isso em filme, até em jogo de videogame. Tinha um jogo que tinha isso, era o Toy Jane Earl, se eu não me engano. Você via um monte de japonês. E a China é a mesma coisa, tá ligado? A China era colonizada. A China foi colonizada pelo Japão. Pelo mesmo Japão. Durante a guerra. E antes da guerra ela era colonizada também. Saca? Passou por uma revolução que trouxe a China, mais uma vez dizendo, por uma expectativa de vida que batia 40 anos de idade e chegou a 70 anos em menos de 30 anos. Saiu de um país agrário para um país tecnológico, desenvolvido tecnologicamente. Por uma revolução. Por uma centralização política. Sabe? Ah, mas aí a China não tem democracia, partido único. Nos Estados Unidos tem 2 partidos que ficam trocando de quem vai jogar menos bomba na Palestina. Sabe? É isso. É quem é a favor, quem é contra de Israel. Na verdade, é quem é a favor e quem é menos a favor. Quem é mais a favor. Quem bate mais continência para Israel. Os Estados Unidos é um grande estado de assessoria de Israel. Todo mundo com a câmera. Sim. A gente não tem esse estigma do Japão. Sempre tá com a câmera tirando foto de tudo. Eles gostam de tirar foto de tudo mesmo. Mas sabe de onde veio esse estigma? Quando eles começaram, na década de 1950, o Japão mandar japonês pra tudo quanto é país, pra Europa, para Estados Unidos, eles iam visitar empresas, principalmente os americanos orgulhosos, olha o que nós construímos, eles abriam as empresas e mostravam tudo. Os japoneses começaram a tirar foto de tudo e copiar as empresas americanas no Japão. Não é possível. Copiar a tecnologia e melhoraram a tecnologia. Inclusive, os sistemas de qualidade que a gente tem hoje na indústria, os melhores carros hoje em termos de qualidade, são os carros japoneses, né? E os sistemas de qualidade, 5S, Kaizen e tal, tudo é sistema japonês, a ver pelos nomes. Sim. Né? Então eles fizeram isso, eles copiaram do mundo todo, levaram a tecnologia pro Japão. A China tá no mesmo caminho. Só que o motor do... Tá cheio de chinês. É porque é isso. Tá tudo conectado. É isso. A China é capitalista porque várias pessoas viajam pelo mundo. E os chineses estão viajando pros Estados Unidos e estão levando as coisas, gente. Os japoneses são voyeur de fábrica.
O voyeurismo saiu do cinema, gente. Os japoneses são voyeur de fábrica. Voyeur do Vale do Silício. Do país China, Não é com 1 bilhão e meio de possível. habitantes, são as cidades capitalistas. Isso Os Estados Unidos não, o Japão é o personagem de James Stewart. Os Estados Unidos é o vilão que o Japão está olhando, né? só resiste até hoje como um país opressor, ainda que oprime o seu povo, porque é um país oriental. Eu gosto, é ruim falar oriental ou asiático, porque a Península Arábica também é asiática, mas no sentido de, por que é muito fácil você... Por que o governo Meiji lá, quando a gente teve o... Como é que eles chamam? O regime, não é regime que eles chamam? Esqueci o nome. Quando entrou o sistema Meiji lá, eles conseguiram mudar o Japão muito rapidamente. O Japão, ele era feudal até o século XIX, praticamente. O Japão, os caras não tinham arma de fogo, não tinha tecnologia, não tinha nada, né? Aí, quando chegou esse sistema Meiji, eles transformaram o Japão. Mas por quê? Porque quando você passa uma ordem pro povo japonês, ele segue. Sim. Meu Deus, Então, caralho. chinês Eu não entendo essa... Eu não entendo essa associação que as pessoas têm com o japonês, cara. Esse negócio, não... se construiu na cultura esse negócio do samurai, que eles são controlados, organização e etc. Cara, não é assim que funciona, cara. As coisas não funcionam assim. Passa uma ordem pro japonês, o japonês faz. Não é assim. É uma idealização do Japão quando faz essas coisas. É até meio preconceituosa, tá ligado? Também, assim, é muito mais fácil controlar o chinês e o japonês, por exemplo. É uma cultura muito diferente da nossa. Muito mais fácil Se fosse controlar. o povo americano, na China, o regime já tinha caído. Mas você acha que a China pode ser uma ameaça para a parte ocidental? Mas uma Muito ameaça tempo. em que sentido, assim, Não, você diz? não no sentido de, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro, Sim. né, de ser uma potência econômica, mas no sentido de passar essa cultura, de repente passar uma parte da cultura e começar a dominar também a parte ocidental. Eu acho que é uma Se Deus quiser. briga, né? É porque, assim, a China sempre, há muito tempo, contamina o mundo. Inclusive, Contamina. patrocinando partidos e tal, pelo mundo. Só que o capitalismo Estados Unidos. O cara acha que a China... meu Deus do céu. Ai, a China. A China faz isso, gente. China. também está contaminando a China. Então, com essa liberdade, com os telefones por satélite, as pessoas tendo liberdade na internet que eles não têm lá até hoje, Não por tem. exemplo, Zero liberdade, gente. Lá eles não têm liberdade de uso da internet. Eles estão desse jeito, eles estão num nível tecnológico absurdo, mas ninguém pode entrar na internet. Assim, não sei como. Eu não sei como eles conseguiram atingir o nível tecnológico que eles estão hoje. Mas eles não têm acesso à internet lá, gente. então isso é um vírus também ali na China. Vírus. Isso talvez mude o povo culturalmente, como já mudou Tóquio no Japão. Tóquio, ele é diferente das outras cidades mais provincianas do Japão, onde o japonês ainda é mais tradicional. Tóquio é super americanizada. Muito, cara. Eu tive lá, a região ali de Shibuya, meu Deus, cara, a galera jovem ali, você vê, parece uns americanos andando. Americanizado, completamente Pois americanizado. os caras achando terrível que se a China fizer o que os Estados Unidos fazem. Pois é, né? É isso. Mas é aquela lógica dos filmes de ficção científica. Sempre que um extraterrestre chega na Terra, ele chega nos Estados Unidos e pra quê? Pra colonizar o planeta. Por que isso acontece? Porque os Estados Unidos colonizam o planeta. É basicamente isso. A representação dos filmes de ficção científica de extraterrestres que chegam na Terra pra colonizar só é possível porque é assim que os Estados Unidos enxerga como possibilidade uma outra espécie que é tecnologicamente superior fazer. Entende? Porque é isso que eles fazem. E aí, qual é a parada? Se a China ultrapassar os Estados Unidos tecnologicamente, economicamente, etc., que é o que tende a acontecer, logo, a China será um novo Estados Unidos. E isso ameaça o mundo. A China é um perigo para o mundo, porque ela pode colonizar o mundo. Por que a China vai colonizar o mundo? Porque nós fizemos. Só que isso descarta toda a realidade material, porque isso é uma maneira de enxergar o mundo sob a ótica, sobre os óculos do capitalismo, meu amigo. E o capitalismo é isso. O capitalismo tende ao imperialismo. E aí a gente passa a enxergar qualquer outro sistema político
sob a ótica do capitalismo. É claro, se a China ultrapassar os Estados Unidos, ela vai fazer tal como os Estados Unidos fez, vai colonizar o mundo. Ela vai ser uma grande potência imperialista. Só que não funciona assim a materialidade. As dinâmicas geopolíticas, as trocas comerciais que a China já estabelece no mundo hoje são completamente diferentes que as dos Estados Unidos faz. Completamente diferente. É claro que a gente não tá falando aqui que a China faz porque ela é boazinha, nada disso. Não tem nada a ver com isso. A China é um agente político, na lógica geopolítica global, que é mais forte do que os outros mercados, que os outros players que eles gostam de chamar. É claro que é mais forte. Só que é muito fácil você entender a diferença entre os dois na dinâmica e nas trocas globais. Tem um africano, que eu esqueci de qual país é, mas ele deu uma entrevista muito interessante que é justamente sobre isso. Ele mostrando como é que os Estados Unidos entra na África para negociar e como a China entra. E é basicamente isso que acontece. Os Estados Unidos entram lá com uma oferta para fazer alguma coisa lá, levar uma empresa, levar um empreendimento, alguma coisa assim, e se o Estado fala assim, não quero, recusamos esse contrato. O que os Estados Unidos faz? Faz uma guerra. Se a China entra na África para oferecer alguma coisa, para oferecer uma construção, para fazer isso, para fazer aquilo, e o Estado fala assim, não queremos. O que a China faz? Ela volta, faz um outro contrato e retorna. É completamente diferente. Já é completamente diferente. Então qual é a parada? Assim como os filmes de ficção científica americanos, onde o extraterrestre sempre vem para colonizar a Terra, isso só acontece porque os Estados Unidos o faz. E porque só conseguimos enxergar o mundo sob a ótica do capitalismo. E o capitalismo tende ao imperialismo, como Lenin já dizia pra gente. Ele falava da República Democrática do Congo. Isso, perfeito. E aí, a China, na teoria, portanto, teria que ser da mesma forma. Por quê? Porque só conseguimos enxergar o mundo sob essa ótica. Sob esse óculos. E não é o óculos do Day Live. O Ian Neves ele tem uma fala muito interessante sobre essa ideia essencialista das coisas. Porque a gente tem essa mania, sobretudo no capitalismo, de enxergar essa essencialidade das coisas, né? E aí, a gente tende a falar que o socialismo não dá certo porque a essência humana é gananciosa. E é por isso, inclusive, que o capitalismo dá certo, né? Teoricamente, porque é um sistema que funciona sob a ótica desse individualismo. Só que qual é a grande parada? E aí ele faz essa analogia de um extraterrestre chegando na Terra. Se um extraterrestre chega na Terra e pede esse extraterrestre pra escrever um artigo dizendo o que é o ser humano, e esse extraterrestre ele chega numa mina de carvão, e é nessa mina de carvão que ele vai dizer o que é o ser humano, ele vai dizer que a essência humana é tossir catarro preto. Essa é a essência humana. Por quê? Porque sob a ótica do contexto, aquele sujeito outsider definiu que essa é a essência humana. Porque o contexto define. E qual é o nosso contexto? O nosso contexto é um sistema produtivo específico, o capitalismo. E a gente passa a enxergar o mundo sob essa ótica. Logo, o próximo país hegemônico, porque isso vai acontecer, e a gente pode ler Giovanni Arrighi, por exemplo, longo século XX, que ele diz que essas hegemonias globais, elas são cíclicas. Os Estados Unidos não vai ser para sempre a hegemonia. Ele vai lutar para ser. E aí a guerra vai acontecer, evidentemente. Mas não vai ser para sempre. E os Estados Unidos hoje vivem uma ameaça. Ele é ameaçado de perder essa hegemonia. E quando a gente diz isso, a gente diz que os Estados Unidos estão em crise. E não é crise, só uma crise do capitalismo. Está em crise da sua hegemonia. Isso significa que amanhã os Estados Unidos vai quebrar? Como aquele cara lá fala, em 7 anos a China vai quebrar. Não é isso. Os Estados Unidos não vai quebrar em 7 anos. Esse é um processo que está acontecendo. Tá lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo em Los Angeles? Todas as políticas do Donald Trump de tentar reindustrializar os Estados Unidos e, portanto, promover políticas de proteção à indústria nacional.
Os Estados Unidos estão fazendo isso, gente. Não é a China. Tá ligado? São os Estados Unidos que estão estimulando uma série de políticas de proteção à indústria americana, para que a indústria retorne aos Estados Unidos, o país da liberdade. Entende? Tênis, Sabe? roupa, Nike. Sim. Então você tem os dois lados. Você tem essa cultura que, por parte do governo, eles querem que reine no mundo todo. Foi sempre o sonho do comunismo, né? Você ser internacional. O mundo tem que ser comunista. Então é um sonho do partido. Mas, como eles estão usando como propulsor o capitalismo não deixa de ser um vírus também. Quando a gente fala que o comunismo ele deve ser internacionalista, isso não pressupõe que ele é imperialista. É completamente diferente, né? Contamina as pessoas gostam. Imperialismo é uma definição especificamente, e mais especificamente, melhor dizendo, capitalista. Ah, mas os impérios existiam antes. Imperialismo não é isso, amigo. Porra. Né? Quem não gosta de ter uma casa boa, um carro bom, ganhar um poder dinheirinho viajar, a ter mais. liberdade. Você entendeu? Então são duas guerras que estão sendo travadas. É a China querendo, o partido querendo se impor ao mundo, mas o capitalismo como um vírus lá. Né? Só que você tem outras guerras no mundo. Você tem o islamismo crescendo absurdamente, você tem uma imposição cultural muito grande. Tem a Rússia, né? que também entra no jogo. A Rússia já não sei né? mais até quando ela entra assim no jogo, não. A Rússia ainda tem um problema com a população. A população Rússia, o cara ele tem orgulho, ele gosta de ser russo, então ele ainda tem esse controle mental sobre a população. Se não fosse isso, o russo eu acho ele muito parecido com o brasileiro. O russo ele gosta de baderna, ele gosta de beber. Eu nunca fui pra Rússia, mas eu quero ir, porque falaram que lá é... O povo é muito legal. O povo animado, muito cara. legal. Aliás, em Cuba, quando eu fui, tinha muito russo lá. Parece que o governo russo até dá um cartão de viagem pros russos. Um negócio assim, pra que os russos vão fazer turismo em Cuba pra ajudar, de certa forma. Sim. Né? Porque eles são países aliados, né? Sim. Cara, eu vi muito russo lá e eles, assim, participavam de tudo que é brincadeira. Dá-lhe barco. Na piscina, o caramba. Ninguém fala mais isso hoje, mas Cuba chegou a financiar partido político aqui no Brasil, que eu não vou falar qual, porque tá aí, talvez esteja aí no poder, né? Mas... Léo, mas essa questão... Vamos voltar pro assunto impostos. Não, só queria falar um negocinho da China, porque assim, o Cobori teve aqui, ô Léo, e você falou uma palavra liberdade, e eu lembrei que o Cobori falou que o chinês ele não tá preocupado com questão de liberdade. Não. E eu queria que Porque a vida dele melhorou muito. Então ele é... Não é que ele não tá preocupado com a questão de liberdade. A questão é que liberdade não é o que o capitalismo diz que existe, tá ligado? Essa tal liberdade, como dizia, só pra contrariar, que o capitalismo nos pressupõe dizer, na verdade é a pior das censuras. Porque essa liberdade restrita que se supõe existir é uma liberdade daqueles que detêm os meios. E você aí fica lutando pela liberdade do outro, não pela sua liberdade. Entende? Então a liberdade nos países socialistas é condicionada pela ideia de uma liberdade para todos. Entende? Só que existem condições, como em qualquer sistema. Não existe liberdade restrita. Não existe liberdade restrita. E por não haver liberdade restrita, existem ferramentas de controle. Seja o mercado, seja o Estado. Saca? Seja o mercado, seja o Estado. Para quê? Para garantir essa possibilidade. Agora, no capitalismo, essa liberdade é garantida para a classe dominante. Qual é a classe dominante no capitalismo? A burguesia. Aqueles que detêm os meios de comunicação, de produção e, portanto, os meios para ser livre. No socialismo e no comunismo, posteriormente, a classe dominante é o trabalhador. No caso do comunismo, nem haveria a distinção de classes. No socialismo, a classe dominante é o trabalhador. Ele ainda vê a vida dele em relação à vida que ele tinha anteriormente. Mas aí que tá, a gente se acomoda fácil com as melhorias. Então, a partir do momento que aquilo virar o padrão, é o normal, ele não tiver mais uma visão do passado, aí ele vai lutar por outras coisas. Por isso que eu falei, é uma guerra. É o partido que ele quer impor a sua cultura no mundo, obviamente. Você viu o que fizeram com o Jack Chan? Não sei se você viu as declarações do Jack Chan. Não vi. Eu gostava muito do Jack Chan. Cheio das referências culturais. Isso que eu acho maravilhoso, porque os esquerdistas adoram o comunismo chinês, né? Só que os esquerdistas pegaram pra eles a pauta LGBT, gays, lésbica, trans e tal.
Isso não é muito aceito lá na China, não. Ah, Tanto que diz que uma das revoltas do Jack Chan é talvez por causa desse convívio em Los Angeles. não é muito aceito nos Estados Unidos, não é muito aceito no Brasil. O Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Assim, não é exatamente uma coisa do socialismo. Os 2 filhos dele, agora eu não lembro Mas com certeza a massificação desses discursos preconceituosos, LGBTfóbicos, são garantidos pelo sistema capitalista. se é o homem ou se é a mulher, mas um tá envolvido com drogas e outro se tornou homossexual. Por quê? Porque há um impulsionamento dessas lógicas individuais. E ele acredita que na China isso não teria acontecido. Então ele inclusive, deu uma declaração falando que o povo realmente não tem que ter liberdade. Que o governo Individualismo. tem que controlar as pessoas para que esse tipo de coisa não aconteça. Então o pessoal de esquerda que gosta de uma maconhinha, né, que gosta de 87 gêneros, se a China tomar conta, acabou essa brincadeira. Acabou. Entendeu? Porque eles não gostam muito disso, não. Morreu. São bem tradicionais. São bem né? Já era. Aí que tá, como a Rússia também. Então esses países socialistas... Meu Deus, agora a Rússia é socialista. Acabou, fudeu. Gente, a galera acha assim, a Rússia foi em um determinado momento histórico a União Soviética. Logo, ela continua socialista até hoje. Meu Deus, a União Soviética acabou, gente. Infelizmente. Acabou. A Rússia não é socialista, cara. comunistas, eles são super conservadores. Meu Deus, decide, gente. Agora a Rússia é conservadora, ela é socialista. Vamos lá, né? É isso, Hora do Pesadelo. Como uma Hora do Pesadelo deve ser. Seja membro desse canal para me ajudar a não sofrer com esse tipo de situação. Curtiram o vídeo?